Boa noite, rapaziada. Deixa o pessoal entrar aqui. Convidar meu irmãozinho, Vilmar Bigode. Bigode. Tá doendo tanto, amor, a saudade dói, dói. Fere o peito tanto, muito mais que qualquer outra dor. Juro, eu não sabia a flor que sente saudade. É morrer aos poucos, louco, fora da realidade. Se tivesse dor, você voltaria, amor. Você voltaria, amor, se tivesse dor. Mas se tivesse amor por mim, eu não viveria assim tão só, feito um animal ruim, amarrado no cipó. Se você dissesse sim, seria tudo bem melhor, mas você diz não e assim, Nelson Rufino, e o meu fim será pior. Até preciso te rezei hoje seja. Se tivesse dó, você voltaria a morrer. Se tivesse dó. Boa noite, meu irmão. Salve, salve. Salve, salve, mano Alex. Mandei logo um Nelson Rufino aí no Zeca Pagodinho pra gente começar. Mandando Pô, uma grossa. maravilha. Maravilha, meu irmão. Como é que tá, meu irmão? Mandou pesado. Bem pesado. Tem o Manera Mané também, né? Como que é? Esqueci, cara. Te capto desde menino, a gente era pivete, no tempo de Juscelino. Você já pintava o sete, não tô aqui pra brincar. Eu só gosto de jogar velho, um gente falando pra gente. Maneira, mané, maneira, 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 maneira. Hoje o mundo tá diferente, prefere quem der com a língua nos dentes, já sabe como ele espera. Biriti, Beto sem braço e Arlindo, né, mano? A gente começa. Nossa inocente. Já sabe o que isso gera. Isso é maneira, Ô, maravilha. Muito bom, né, meu irmão? Opa. Como é que estamos aí? Explicar para a rapaziada, dar uma boa noite primeiramente para a rapaziada, né? A gente vai Pô. salvar a live no YouTube, a gente criou um canal no YouTube, mas por enquanto o YouTube não libera lá a gente fazer ao vivo, né? A gente pretende convidar pessoas e a gente pretende também fazer lives temáticas, né? A gente pretende fazer uma do Bezerra, a gente pretende fazer uma sobre o Cacique, sobre Clara, sobre samba de terreiro, mas por enquanto a gente vai por aqui um pouco pelo Instagram mesmo, é um pouco o som fica meio ruim, né, mano? Mas a gente vai devagarinho, né? Não, mas a gente consegue se entender. É isso. Mano, me fala uma coisa. A gente consegue. A gente pegou esse recorte aí para falar, né? Dos famosos anos 80, né? Que desembocaram nos anos 90 depois. O samba é uma construção permanente, né? De décadas. E você tá com fundo de quintal aí atrás, é isso?
Pois é, meu irmão, eu trouxe um disco aqui que para mim foi uma grande referência, assim. A primeira referência do fundo foi esse LP que eu trouxe aqui, É o mostrar segundo, né? aqui. Exatamente. Esse aqui é o segundo disco. Esse disco já vem com o Arlindo, né, no cavaco. O Valdir de Sete Cordas, né? Eu acho que esse aqui é o Walter. Se eu não me engano, eu acho que esse aqui é o Walter. Ah, eram irmãos, né? Enfim, deu um branco também. Isso, é. Então, esse disco é muito interessante, meu mano Alex, que é o seguinte, né? Já se, se caracterizou com a saída do Almir Neto, né? Que o Almir Neto fez o primeiro, né? E ali já chegou o Arlindo tocando cavaco. Mas uma característica desse disco é que o Almir gravou banjo também nesse disco, né? Isso que foi muito legal, né? Com a presença já do grande Arlindo, que fez com que o banjo tomasse uma proporção muito grande, né, pra gente, né? E esse disco foi o primeiro contato que eu tive com o Fundo de Quintal, né? Esse samba década de 80, o Fundo de Quintal, para mim foi o primeiro contato, né? Aí, a partir desse disco, eu descobri que tinha aquele primeiro, aquele raro, né? Que tinha Isso. o grande Almir apresentando o banjo no Fundo de Quintal, né? Aquela configuração que naquela capa bonita tá o Neuci, tá toda a rapaziada, né? Me fala uma coisa, mano. Vamos pelo começo aí. O seu primeiro contato. O meu primeiro contato não foi com esses discos, né? Esse primeiro é de 80, né? 80. Esses discos eu recuperei depois, um pouco mais à frente. Eu queria saber qual foi o teu primeiro contato com o Fundo de Quintal. Qual disco? Porque provavelmente você recuperou esse segundo, né? Porque esse segundo deve ser 82. Você era bem garoto É, ainda, né? Qual foi o teu primeiro exato. contato que você lembra? O teu sentimento da tua primeira emoção com o Fundo de Quintal? Alguma música que te representa algo? Você ouviu no rádio? Ouviu na casa de alguém? Enfim, numa festa, num programa de Sim, TV? Diz pra sim. gente. É. Então, mano, o Fundo de Quintal, eu acho que pegou uma galera da década de 80, né? Que eu acho que todo mundo dessa época começou escutando Fundo de Quintal, né? Começou escutando o Grande Fundo de Quintal. O disco que me pegou, mano, eu não peguei, eu não trouxe ele aqui, mas eu posso trazer numa outra oportunidade. Que é o ao vivo deles, que na verdade foi gravado um ao vivo no estúdio, né? Capa preta, né? Capa preta, exatamente. Eles estão no palco, né? Aquele disco foi o que me pegou no primeiro momento. Porque eu fiquei impressionado com a forma que eles gravaram. A forma que foi gravado, a qualidade sonora, mostrando como se fosse uma possibilidade de um ao vivo. Tem palmas, tem tudo, mas a gente sabe que foi dentro de um estúdio, né? Mas o cuidado que foi feito naquele disco impressionou com o banjo sendo tocado, né? O banjo conversando com o pandeiro, conversando com o tantã. O diálogo que tinha naquele disco ficou muito característico, até mesmo demonstrou muito o Arlindo e o Sombrinha conversando entre eles, né? Esse diálogo fez com que me impressionasse num primeiro momento, que foi meu primeiro contato com o Fundo de Quintal. Eu tinha uns 12 anos de idade, né? Alguma E a música em música específico, mano? Alguma música que te pegou? Porque a gente é sempre a, fisgado por alguma música, né? Alguma cereja ali que a gente que pega e a gente desenvolve o gosto, né? Bom, a primeira música desse disco que me pegou de cara foi a primeira música que é o próprio, vou fazer um sonzinho aqui, né? Vem sambar, vem sambar,
Ai, ai, yo, yo. Não tenho dinheiro, só tenho pandeiro e viola. Mas vem depressa pro meu samba que ele consola. Menina, pra que desamor, veja quanta beleza. O samba, assim como a flor, também é natureza. Menina, pra que desamor, veja quanta beleza. O samba, assim como a flor, também é natureza. Vem samba, ai, ai. Candeia, né? Candeia. E aí, esse primeiro contato que eu tive, eu ainda não tinha a curiosidade de saber quem eram os compositores, né? Aquilo para mim era fundo de quintal, música, composição, tudo, né? Aí depois de um tempo que eu comecei a prestar atenção na ficha técnica ali e ver o nome dos compositores, aí eu vi que era Candeia, né? Mas isso é uma conversa para um outro momento falar de Candeia, porque Candeia, né? E um estágio posterior para a gente, de compositores, né? Eu acredito que a gente, num segundo momento, a gente se atina aos compositores. Esse disco é muito bom, a voz do Arlindo tá rouquinha nesse disco, né? Aquele, Incrível. aquele charme que o Arlindo trouxe, né, mano? É uma coisa doce, né? O Arlindo canta doce, as melodias, né? Tem... Não. Que a primavera não é só de flores, nem a vida só de amores. Rolam pedra nos caminhos, mil pedaços de carinhos que nos fazem tropeçar. Tendo do Kleber, né? Antigas Paixões. Antigas. Nesse disco tem uma música também que me pegou. Foi, ó, se eu não me engano, é do Dorival Caymmi, que é o Maurino, Tata e Zé Calu embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescar. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescar. E sabe que muda o tempo, e sabe que o tempo vira, aí o tempo virou. Maurino quer de aguentar, Dada quer de lá botar, lá botou Zeca, esse nem falou. Era só jogar a rede, puxar, era só jogar a rede. Oportunidade da gente tomar contato com o Dorival, né, mano? E essa modulação louca, né? Tá em Dó maior, né? É só jogar a rede. Se sabe que o tempo vira de Dó para Lá bemol, né? Uma coisa louca. Incrível, né? Eu acredito que essas melodias também, eu não tive o contato com ela da forma original. E a gente nem sabe se elas foram musicadas, harmonizadas, né? Porque é uma música que vem da Bahia, daqui a pouco ela é mais batucada. E eu acho que daqui a pouco foi um primeiro registro dessa música harmonizada e a gente vê a dificuldade dela, né? A melodia, para onde ela vai, né? Que é incrível. O fundo trouxe isso, né, mano? O fundo trouxe essas... Tem uma adaptação de um canto africano também, acho que é naquele disco do Carrocinha lá, né? Mamala, mamala. Quem sabe no Clube Marítimo Africano, né? O fundo sempre trouxe nessas coisas mais diferentes. Tem um Mapa da Mina também, né? Que é bem diferente da pegada central do pagode, né? Que é de cavaco e banjo. Ali o fundo sempre trouxe umas coisas mais diferentes. Teve uma característica no fundo de quintal que foram pouquíssimos discos que o Sombrinha, sendo cavaquinista, gravou, né? Normalmente era o Arlindo no banjo e gravando o cavaquinho também, né? O Sombrinha ficava muito responsável pelo 7 cordas, fazia o 6 também, né? 6, o 7, né? Dividia também o 7 com alguns discos que depois eu acho que foi o Carlinhos, 7 cordas, que passou a gravar também, né? Mas a característica de cavaco
e banjo, esse diálogo muito, em alguns discos se dava com o Arlindo gravando os dois, né? O Arlindo fazendo os dois, né? O Arlindo foi um personagem central, né? Meu irmão, nos anos 80, assim, não dá para falar de anos 80 sem falar nessa rapaziada, né? O núcleo que formou ali, que não é essencialmente o núcleo original do Cacique de Ramos, né? Que pouca gente fala, assim, o primeiro time, digamos assim, é aquela rapaziada do Neuci, do Dida, né? E o próprio Mussum, depois chegou o Jorge Aragão, chega o Kleber, né? E chega o Arlindo, chega os Carlos da Vila, né? Para uma rapaziada bem inspirada, né? Para dinamizar aquele movimento, digamos assim, né? Exatamente, exatamente. E imagina, a gente vê uma capa de disco do primeiro LP do Fundo de Quintal, a gente vê alguns integrantes ali, por exemplo, Neuci e tal, né? Mas imagina a quantidade que não poderia ser nessa capa desse disco na formação Fundo de Quintal, né? Eu acho Eles tiveram que... Eu acho, mano, a minha percepção era uma cena muito incipiente ainda, né? Não era uma coisa formatada para grupo. Ali a gente está falando de 1980, né? Uma coisa. Você já viu o Bira falando no fundo de quintal? No fundo do quintal? Ele não fala nem no fundo de quintal. Fundo do quintal. Fundo do quintal. Era uma coisa assim incipiente, né? Esse processo todo, um disco também incipiente, não era um grupo consolidado que tinha uma carreira, né? Tanto que mudou, o segundo já era outra rapaziada, o terceiro, até chegar na formação central, né? Com o Arlindo Sombrinha e o Kleber, acho que consolidou ali como um grupo, né? Essa coisa do show business e tal, e aí o que a rapaziada mais concebe hoje é essa formação, né? Que eu acho que é a partir de esse disco é 81. Não, quando entra essa formação nova? Arlindo, Sombrinha e Kleber? Acho que já entra a partir do terceiro disco. O Kleber tá no terceiro já? No terceiro disco. Aqueles No terceiro disco ele já tá. Né, que produzia, Chega pra lá, Novo Amor, é esse? Chega pra lá, novo amor, vai procurar novo abrigo. Lindo, né? O Kleber tá nesse já? Eu acho que já tá, meu irmão. Eu posso pegar o disco ali, se tu quiser, eu pego. Pego todos, já estão separados. Pega Posso lá pra pegar? gente. Pega, e a gente vê a contracapa e vai lembrando os sambas. Esse samba é do Luiz Carlos da Vila, inclusive. E nada poderá conter meu ímpeto de ter fechado o coração. Eu sei que vai ser bem melhor pegar um tempo só. Amor agora não. E nada poderá conter. Mostra a capa para a rapaziada. Deixa eu só pegar aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Vai mostrando todos aí. É riqueza. Muito legal. Ah, o Kleber tá ali, né? É. Já é. Eu acho que esse é o primeiro do Kleber mesmo. Ah, tá. Acho que esse é o primeiro do Kleber, né? Esse aqui é o primeiro do Kleber. É. Mostra a contracapa aí, meu irmão, pra gente ver as músicas.
Inclusive, mano Alex, esse disco aqui, o cavaquinho solo, foi o Alceu Maia. Alceu. A gente vai trazer o Alceu na live aqui para falar de fazer um episódio temático de cavaquinho, né? Exatamente. Uma referência aí. Muito legal ele falar sobre coisas que ele não fala, né? Sobre exatamente. E até mesmo tratar com ele com alguns LPs que ele gravou, né? Muito antigo, que eu quero tentar trazer e mostrar para ele, né? Para ver se ele lembra disso, né? LPs daqueles cantores que não tiveram que não tiveram uma mídia da época, né? Muito interessante. Então, mano, esse disco aqui, ó, ele já começa com Caciqueando, né? Que é um samba do bloco, né? Do bloco do Cacique, né? Decidida, acho. É isso? Noca da Portela. Noca da Portela. E aí ele vem, consequentemente, os discos Te Gosto, que é um samba maravilhoso, né? Não sei se tu fala a verdade. Né? Canto. Só faz bem pra mim um amor assim, mesmo sem esperança. O teu jeito criança faz bem. Esse que tem o Realidade? Quando a idade chegar, Ainda não. Parecer. É nesse? Ainda não. No próximo, né? Serenão? Esse disco tem sambas incríveis. Que é um samba do Noca da Portela e Noca da Portela e Toninho Nascimento, que foi uma época que o Toninho deixou, antes disso, um pouco antes, o Toninho tinha deixado a parceria com o Romildo, né? Eles cortaram a parceria e o Toninho começou a fazer samba com Noca da Portela, que também vieram sambas maravilhosos. Que é um samba que é esse aqui, ó. Paulo plantou a primeira semente e a jaqueira humildemente cresceu. E através das gerações foi mantendo as tradições que você não conheceu. Poetas, ritmistas e cantores eram seus reais valores e a Portela era feliz. Agora que a bananeira deu cacho, você chega lá de baixo para cortar nossa raiz, né? Um lindo samba de Noca da Portela, é um samba que fala de Paulo da Portela, né? Isso que eu observei. O nome do Paulo pintou nessa cena, né? Pintou nessa cena. Tem até um samba do Paulo. Você sabe um samba do Paulo que o Zeca gravou, mano? Sabia dessa? Depende, Tem mano. O popurrí que ele fazia, né? Ele gravou Manasséia, ele gravou... Ao romper do sol, ouvi cantar um roxinol, cantando o hino do Paulo, né? O Mano Paulo dando um viva ao Cláudio Honor. Que é naquele jeito moleque, que é uma capa laranja, que tem até o Mané, acho que é nesse disco mesmo. Eu já ando cheio de aborrecimento. Tem Você Não É Não, do Alcides, né? Sim. Sim. O Zeca gravou muito Monarco, Manasséia, né? Gravou muito Monarco. Alcides, bem a linguagem do Zeca. O Alcides tinha uma linguagem bem do Zeca, né? Mas eu acho que o Zeca gravou um samba do Paulo que foi terminado pelo Monarco, não foi aquele Quitandeiro, Leva Cheiro e Tomate. Acho que o Zeca não gravou isso aí, né? Gravou? O pessoal acho que gravou de pupurri por aí, nesses shows ao vivo, né? O fundo. Exatamente. E o nome do Paulo da Portela, que depois de muito tempo
quando vem um interesse pelos sambas de terreiro, os núcleos sendo formados, me vem a lembrança desse disco. Eu já tinha escutado Paulo da Portela, a Paulo da Portela, né? Aí me remeteu de novo para uma época, né? Claro, isso já se passado, eu já estava com uns 20 anos de idade quando eu comecei a escutar o samba de terreiro, né? Mas me remeteu aos 12 anos quando eu ouvi esse disco. Paulo da Portela, olha só, né? Como o fundo referenciou a gente, né, mano? Essas palavras todas. Quando a gente escuta falar uma frase do tipo patota de Cosme, quando a gente, enfim, né? Quando a Paulo, a gente lembra do fundo de quintal, né? De que vale a vida, como isso influenciou a nossa geração, né? Exatamente, Fala, Cacá. exatamente. Dá um abraço para a rapaziada que está no chat aí, mano. Na outra live a gente acabou até esquecendo Ó, aí. Rapaziada, pode pedir samba aí, um compositor, e a gente vai o levar Marquinhos aí, Marquinhos Flores. Se bate um grande cavaco. Marquinhos. Mano, Então, e diz uma coisa pra gente aqui, pra gente fazer misturar as coisas. Como que você começou a tua lutearia, cara? Para quem não sabe, o Vilmar Bigode é um dos maiores luthiers, assim, posso até dizer do planeta Terra, né? Porque o cavaquinho é uma coisa que só se faz no Brasil, né? Hoje em dia tem uma cena mundial do cavaquinho, muito gringo, quando se fala, procurando. Conta pra rapaziada o que te deu na cabeça, mano, até esse processo, até você se transformar num luthier da pesada aí. O porquê construir um cavaco, partiu do zero, não partiu do zero? Como é que é essa parada aí? mano. Então, eu acho que se a gente for lembrar, tu lembra do momento que tudo iniciou, né? A gente já tinha um contato, né? Isso faz alguns anos, né? Mano, eu acho que basicamente a luteria chega no momento que eu começo a descobrir a dificuldade de ter um instrumento que afinasse, sabe? Eu acho que parte daí, assim, porque eu já estava há algum tempo me propondo em tocar na afinação de bandolim, né? Em quintas e tal, dentro daquela escola que a gente gosta, que é a escola aí do Carlinhos, que tu tá tocando aí, né? E aí, pra gente conseguir colocar as cordas ideais, ou melhor, pra gente conseguir colocar as cordas que foram idealizadas pelo Carlinhos, né? Na afinação, que eram as cordas da marca Piramide e algumas outras combinações que a gente acredita que na época, né, tinha, né? E eu descobri a dificuldade que era para afinar esse instrumento. Ele não afinava, simplesmente não afinava. Mas eu não poderia me basear somente com o que o grande mestre Carlinhos fez nas gravações. Gravou muita coisa, sem ninguém ter feito um cavaco para ele especial. Ele botou e tocou. Só que para nossa atualidade, mano, é diferente. A gente percebe, não que naquela época já não se percebia, mas a forma de se gravar também era outra, né? Se tinha uma outra forma de gravação que ajudava também alguma coisa de um instrumento que outro que não afinava, que normalmente os instrumentos não afinavam com tanta perfeição que é hoje. Isso é fato, né? Então, mano, com essa dificuldade, eu comecei a desenvolver um interesse em afinar os meus instrumentos, porque eu mandava de volta, por exemplo, para um luthier e não tinha nada de errado no meu instrumento. O errado era a ideia que eu estava querendo propor, né? Então, ela nasce aí. Ela nasce nessas modificações que eu passei a fazer. Troca de... Na verdade, eu comecei a estudar a afinação de viola caipira, né? Porque a viola caipira é um instrumento que tem combinações de cordas, onde combina uma corda com uma densidade alta e uma densidade baixa. Ficam as duas cordas encostadas, né? Então eu comecei a prestar atenção de como que eram aqueles rastilhos da viola. Eu pensei, camarada, é totalmente diferente de violão, né? E comecei a ir atrás de ver, para perguntar
para os luthiers de viola. Eles me responderam, precisa ter compensações conforme a densidade da corda. Tem que compensar as oitavas, porque o instrumento não vai afinar, né? E aí surge o luthier. Aí surge a vontade de mexer nos meus instrumentos. Não encontrei ninguém que pudesse fazer para mim, né? E eu comecei a me interessar. E aí eu troquei a escala do meu próprio cavaquinho, claro que baseado numa ferramenta que eu tive que comprar dos Estados Unidos, uma ferramenta própria para fazer os cortes, né? Para quem não sabe, é esses cortes aqui, ó. Exatamente, onde estão os trastes, né? Então, eu comprei uma ferramenta, né, uma régua que dava toda a precisão para esse corte e fiz a própria escala do meu cavaquinho. E na época tu acompanhou. Quanto tempo, mano, assim, de você prospectar um instrumento até o seu primeiro instrumento, você demorou meses, você demorou anos? Não. Foram 4 anos. A partir do processo da primeira escala trocada, começou a surgir reparos, né? Eu comecei a me aventurar nos meus reparos. Eu comecei, porque eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu comecei a comprar instrumento antigo, os instrumentos de época, esses instrumentos assim que têm um valor elevado no mercado pelo tempo de construção, né? E comecei a restaurar. Eu aprendi a construção montando e desmontando os instrumentos, né? Fazendo reparos, fazendo restauros. E esse processo foi 4 anos da minha vida fazendo só reparo, só restaurações, né? Troca de escala, reparo de cavalete, troca de cavalete. E aí eu fui adquirindo habilidade, né? Para fazer. Muito legal, meu irmão. Só explicar para a rapaziada, o cavaquinho, o Sol Ré La Mi, né? Ele é um pouco, eu tô com um na mão aqui. Ele é um cavaquinho que soa um pouquinho o cavaquinho tradicional brasileiro. Ele é afinado em Ré, Sol, Si, Ré. Esse é um cavaquinho afinado como se fosse violino, Sol Ré La Mi. Ele tem esse som um pouco diferente, né? Ele tem esse som que o pessoal reconhece muito, famoso como os cavaquinhos da Clara Nunes, né? Na verdade, é um cavaquinho que tem uma aplicação bem grande, né, meu irmão? A gente tem esse estudo junto. Aí, qualquer hora, a gente pode até fazer uma live juntos sobre a extensa aplicação desse cavaquinho, né? No samba enredo, né? Para desmistificar um pouco que esse cavaquinho é o cavaquinho só da Clara, só do AGP, né? Esse cavaquinho é um cavaquinho bem que dividiu com o Ré, Sol, Si, Ré, né? Ele não é um cavaquinho de exceção, assim, ele é um cavaquinho que foi prevalente durante muitas décadas, né? O mestre Carlinhos, nosso mestre Carlinhos do Cavaco, o nosso samba, né? Essa afinação que depois a gente pode se apropriar de uma live para falar disso, assim, que vai ter muito assunto. Eu acho que vai ter muita gente interessada. Mas, assim, o Carlinhos vindo... Esse cavaquinho tá meio que voltando, né, meu irmão? Esse cavaquinho tem um público. O Carlinhos vindo da Bahia é muito característico a gente, por exemplo, pegar algum registro que tenha na rede social, no YouTube, de rodas de samba na Bahia. Tem muitos documentários antigos que mostram o Riachão, Batatinha, uma rapaziada antiga da Bahia, e tu olha as rodas de samba, os cavacos são de afinação de bandolim. Na Bahia, que predominava a afinação de bandolim, tu não tem registro, são raros registros que o cavaquinho é na afinação Ré, Sol, Si, Ré, né? Naquela tradicional que a gente está mais acostumado, né? No pedaço ali do Márcio Vanderlei, também no Morro de São Carlos ali, parece que a rapaziada sempre aprendeu o Sol Ré La Mi, que é muito por conta do Binha, né? Que eu acho que não sei se ele é tio de não sei se é de sangue ou de consideração, do Márcio Vanderlei, né? Que também toca o Sol Ré La Mi. Parece que tudo a partir do Binha, que também tocava um Sol Ré La Mi. Então tinha alguns lugares pontuais que fugiam do cavaquinho tradicional Ré, Sol, Si, Ré, né? Parece que a Ivone também batia um cavaquinho Sol Ré La Mi, né? No Império Serrano também parece que se tocava o Sol Ré La Mi.
se tem uma característica, normalmente, essas afinações elas vieram do morro, né? Que tem também um movimento que teve do Nordeste, numa época, para o Rio de Janeiro, habitando os morros e trazendo também a sua cultura, a sua forma de tocar. Se acredita nisso, né? Que muita coisa vem de outras regiões, por exemplo, a própria afinação no cavaquinho, na afinação de bandolim, se vem de uma outra região, né? Se vem da Bahia, se vem de alguns lugares que começaram a chegar nos morros cariocas, né? Por exemplo, o próprio Morro de São Carlos, né? Onde habitava o Bim ali, tinha um folclore muito grande, tradicional do Nordeste, né? O Morro da Serrinha não era diferente, né? E muitas dessas pessoas que ali viviam eram mineiras também, filhos de mineiros, que vinham de uma região cafeeira, né? Antiga, que também vieram para o Rio de Janeiro, né? Então tem muita tradição. Também, né, mano? Só para acrescentar informação, é muita folia de reis também, né? Exatamente. Então, assim, não se sabe muito bem de onde vem, mas a gente tem alguns registros que a gente acaba... Opa, eu acho que vem da região da Bahia, de repente Minas Gerais, né? Porque no Rio de Janeiro se tem esse registro de cavaco nessa afinação a partir dos morros. E esses morros eram ocupados por pessoas de fora também, né? Fora do estado do Rio de Janeiro, né? Muito bom, meu irmão. É muito salutar a tua trajetória como luthier, né? Como músico também. É uma coisa muito... que soma muito, né? A gente viveu esse processo da evolução dos cavaquinhos, né? Seria muito legal a gente fazer uma live específica sobre construção de cavaquinho, né? Hoje a gente tem grandes luthiers aí, o próprio nosso irmão Aguinaldo Luz, o próprio Bigode, a Do Souto, que é uma empresa tradicional, né? O nosso amigo Maio, e muita gente fazendo cavaquinho bem, né, hoje em dia. Acho que a construção do cavaquinho evoluiu muito, né, mano? E a gente também, eu acho que a gente deve isso ao pagode também, né? Como a gente diz, a rapaziada do pagode, o boom do pagode, né? Trouxe para esse instrumento aqui uma industrialização em massa, né? Eu peguei essa época, assim, que era uma coisa muito de exceção, né? Um jovem que tocava um cavaquinho. Comentei até na outra live a excentricidade que havia num jovem tocando cavaquinho, né? A gente ali com 12, 13 anos, cavaquinho? Como é que é? Tinha muito aquela coisa de brasileirinho, né? Toca um brasileirinho aí, toca um brasileirinho aí. E não é isso. O auge do brasileirinho, né? É, o famoso brasileirinho, né? Tem aquela história do Alceu também, que ele foi no Jô, ele fala que tomou uns goró, né? E o Jô, toca espinha de bacalhau aí. E não é assim, né? Então, o cavaquinho, ele não é só isso, né? Não se tinha... Aliás, tinha esse imaginário de que cavaquinho seria isso, né? Solar um brasileirinho. O desconhecimento, sim. A liturgia em cima do instrumento era um pouco incipiente, né? Hoje em dia, já se você porta um cavaquinho, as pessoas já sabem, já ligam a questão de um samba, de um pagode, né? Dessa coisa toda, né? Exatamente. A linha do instrumento, né? É. Eu tenho um adendo aí nesse assunto cavaquinho, mas depois eu queria te fazer uma pergunta, mano, que para mim, a gente já conversou muito, a gente há muito tempo que a gente já vem trocando ideias, música, cavaco e tal, mas eu acho que a gente não tratou de um assunto que eu tinha curiosidade de saber. Mas, enfim, antes dessa pergunta que eu quero te fazer, o cavaquinho brasileiro, o formato, ele foi definido na Bandolim de Ouro. Isso é fato, né, mano? A Bandolim de Ouro, a marca do Souto, né? A antiga Bandolim de Ouro, como era chamada antigamente. A música brasileira, ela foi muito definida em cima, principalmente cavaquinho. Cavaquinho foi definido muito na construção da Bandolim de Ouro, né? Então, a partir deles, vem os luthiers querendo também mostrar o seu trabalho enfim, criando algumas coisas que pudessem trazer uma característica própria. Cada luthier tem uma característica própria, né?
Então, assim, hoje a gente não escreve uma história, né? A história do instrumento já foi escrita. A gente dá continuidade, né? Com a nossa mão, com a nossa técnica, né? E até mesmo os violões, né? Os antigos violões da Janine, os grandes, as tradições antigas, começou na Janine, na de Jorge, né? Enfim. Mas, mano, a pergunta que eu queria te fazer era o seguinte, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Era... Tu começa a tocar cavaquinho já muito jovem, né? Muito jovem, porque a gente sempre falou, cara, 12 anos, 11 anos, já estava ali num cenário, e eu acabei vendo umas publicações tuas, de algumas fotos, eu via que tu era o garotão no meio do pessoal mais velho, né? Eu acho que a maioria das tuas fotos que tu tem é tu transitando com a rapaziada mais velha tocando. Sim. Mano, em que momento que surge o cavaquinho na tua vida? E também em que momento que surge tu fazer parte da banda do Luiz Américo, que foi uma informação que inclusive tu que me apresentou, eu conheci um pouco o Luiz Américo, mas eu passei a me aprofundar na obra dele a partir do que tu me trouxe, entendeu? E aí, sendo assim, eu fiquei mais curioso em saber como é que foi o teu primeiro contato com o cavaquinho mesmo, de pegar na mão e dizer, vou tocar, e como é que foi a caminhada até tu chegar no Luiz Américo para fazer parte da banda, todo aquele... Porque, gente, para quem não sabe, Luiz Américo, ele emplacou um samba gravado pela Clementina, que é assim, ó. Na hora da sede você pensa em mim, porque eu sou o seu copo d'água. A Clementina gravou um samba do Luiz Américo. Então, assim, é um sambista de Santos, né? Da Baixada Santista. Não sei se é da Baixada Santista, se eu posso falar assim dessa forma. Mas, enfim, meu irmão, diz pra nós aí como é que foi essa história aí. Derrama aí. Haja lenha, hein, meu irmão? Primeiro, dar um abraço para a rapaziada que está na live aí. Tá entrando fotógrafo de tudo que é lugar do planeta aí. O Huber, fotógrafo do Chile, enfim. E a gente quer interagir com vocês também. Meu irmão, também fazer um adendo daí, você citou do Bandolim de Ouro, né? O Bandolim de Ouro, uma empresa lendária na música brasileira, né, mano? Acho que a gente pode alargar essa empresa para a música popular brasileira. Fazia bandolim para o Jacó, fez os cavaquinhos do Valdir Azevedo, né? Violonistas de sete, enfim. E sobre a minha trajetória até o Luiz Américo, meu irmão, eu comecei a tocar esse instrumento muito cedo, não esse, né, logicamente. Sempre em Santos, eu sou de Santos, São Paulo, né? Eu tive contato com cavaquinho muito cedo, 12, 13 anos, né? Oi, mãe. Primeiramente comecei a tocar violão, não consegui, devido ao braço, né? O tamanho do braço, tal, aquela coisa. Comecei com 12, 13 anos, falei isso até na outra live lá da importância do Moisés da Rocha, né? Vou localizar as pessoas no tempo. Eu com 13 anos, eu estou em 1986, né? Eu vou fazer 52 de idade. Então ali não se tinha rádios tocando samba no Brasil. Em Santos mesmo, a Rádio USP, se não me engano, essa época o Moisés da Rocha era a Rádio USP, se não me engano. Ela só pegava em São Paulo. Eu lembro que eu vinha, quando voltava para Santos, eu tentava sintonizar essa rádio, ela não pegava. Tentava até, eu lembro vagamente que eu tentava mudar para o AM e colocar no... Então, era só depois, muito tempo depois, eu fui descobrir que em Santos tinha alguns programas que tocavam samba também na madrugada, que é o programa do falecido Moura, na Rádio Cacique, que muito depois eu vim participar. Mas, meu irmão, para resumir, é uma longa trajetória. Eu toquei com o Luiz Américo nos anos 90, né? Eu já tinha mais de 15 anos de noite, de quase 20 anos de tocando na noite, né? Eu comecei
eu comecei em grupos de bairro, né? Eu tive um grupo chamado Mãos de Ouro, era até com o Edu da Melhor Qualidade, que a rapaziada conhece muito. Esse grupo foi um grupo que fez um relativo sucesso com o Cleverson Luiz, que tá aí até hoje. E era um grupo de bar, eu tinha 13 anos, a gente tocava... Deixa eu tentar lembrar um samba dessa época. A gente tocava o Branca de Neve. Pegou a época do Branca de Neve? É. Segunda-feira estava tão feliz, mesmo cansado de tanto sambar. Subi o morro com a... Aí tocava essas coisas. Mas quando o Salgueiro passou, alguém começou a falar: essa escola é que vai ganhar. Me enganei. Que, aliás, mano, o Salgueiro canta essa música, né? Não é um samba da liturgia da história do Salgueiro, né? Fazer esse adendo. Aí o Salgueiro acabou adotando essa música como... Fez um sucesso relativo nos anos 80, uma música fácil, né? O Salgueiro usa essa música, como para fazer um adendo, o Salgueiro... Como um alusivo, como um esquenta. Enfim. Exatamente. A gente tinha esse grupo de jovem, né? Era uma cena que já existia. Isso que a gente falou, porque era ali 86. Você vê, o primeiro fundo já tinha saído há 6 anos. Não chegava. Essa época ninguém me contou, eu vivia. Eu e meus amigos aqui numa cidade um pouco distante. O epicentro dessa cena é o Rio de Janeiro, né, mano? O epicentro da cena desse pagode anos 80 é o Rio de Janeiro. E a gente estava muito longe, isso já existia, a gente não tinha contato. Era um grupo de bar, a gente chegava nos bares, a gente pedia, pode tocar aí? Tipo, a gente chegava, e banjo, cavaco, eu fazia cavaco, o Edu fazia banjo, Peninha no tantã, esses caras são todos vivos. Essa rapaziada são todos vivos. Eu digo porque já se fazem mais de 40 anos, né? Eventualmente uma pessoa que tivesse 40 teria 80, mas não. A gente tinha 13, a gente tinha 15, Marcelo Charuto também, e a gente foi indo com esse, chamava Mãos de Ouro, a gente tocava Branca de Neve, a gente tocava Exporta Samba, a gente tocava aqui, ó. Já que tomaste essa decisão, conhece? Em terminar com o nosso amor agora. Já que tomaste essa decisão, em terminar com o nosso amor agora. Dessa vez eu vou sem pensar em volta. Eu lamento, infelizmente, que o nosso amor tenha acabado assim. Se sentir saudades, por favor, não me procure tu, que não vai encontrar aquele que outrora foi um dó no coração. Acabou. Nosso amor, afinal, mas valeu, era o Exporta Samba. Fez em que aí? Som maior. Já que tomaste essa decisão de terminar nosso amor agora. Nossa, isso aí, que época maravilhosa que isso se tocava no rádio, cara. A gente foi caminhando. Eu já tinha uns 16 anos. O Exporta Samba é um disco que ele avançou também, né?
O Exporta Samba é um grupo que ele fez aquela transição, né, dos fim dos anos 60, ali ele é um grupo relativamente antigo. O Exporta Samba chegou a tocar no Teatro Opinião, com o Zequete, com essa rapaziada toda, chegou a acompanhar. No Pique Nosso Samba também, que acompanhava todo mundo, o Exporta também ele fez esse papel. Só que eu estou falando já de uma cena um pouquinho lá na frente, né? Eu não, logicamente, eu não tenho a data precisa, mas eu estou falando de 88, 86. Tinha um outro samba do Exporta que tocava muito, mas não vou lembrar, cara. Que bom seria. Conhece? Que bom seria. Alguma coisa me diz que você vai voltar. Aí você vai ver a vida sorrindo pra mim. Meu coração andando zentina sem fim. Nossa, isso é lindo demais, Alex. Isso aí é maravilhoso. Cara, era uma cena, Bigode, era uma cena muito underground. Não tinha perspectiva de comercial nenhuma, ainda não tinha um Bom do Pagode. Então a gente tocava por fazer. Tudo era muito lento, né, cara? Tudo era muito lento naquela época, a gente não tinha referência. Para sair um disco, um ano. Quando vinha alguém em Santos, né? Eu até comentei na outra live um show do Grupo Raça, né, numa escola de samba chamada X9 aqui em Santos. Era a hora de você ir, a gente não entrava, a gente era menor de idade. Essa rapaziada toda, eu, Edu, Charuto. A gente ficava de fora tentando olhar. Quando entrava, quando tinha algum adulto para, enfim, manusear a gente, tomar conta era a hora de você olhar o braço de alguém. Show do Neguinho da Beija-Flor. Eu lembro de um cavaquinista do Neguinho da Beija-Flor que chamava Tom Tom. Não sei se ele está vivo ainda. Tom De Tom. Nilópolis. Da gente. Gravou muito. Mauro Gravou Diniz muito. também. Mauro Diniz num bar chamado Tempero. Aqui eu já estou falando um pouquinho mais para frente, né? Depois eu volto. Eu lembro do show do Mauro Diniz e era hora de você olhar, cara. Olhar os acordes, né? Muito depois surgiu a famosa revistinha Ginga Brasil, né, mano? Que você também, em algum momento da tua vida... Quem nunca se relacionou com essa revistinha, né? Ginga Brasil. Eu também tinha um grupo chamado Ginga Brasileira, que depois eu vou chegar lá. Então, do Mãos de Ouro, eu passo a fazer parte de um grupo que já era um grupo com uma cena bem legal, no bairro do Macuco, aqui em Santos. Fazia show em outra cidade, chamado Ginga Brasileira. A gente chegou a gravar... Vou matar esse disco aqui, ó. Que esse grupo mudou o nome para Grupo Caramba, por conta de patente, né? Dá um alô para a rapaziada da live. Por conta de patente, já tinha um grupo chamado, uma advocacia chamada Ginga Brasileira, então mudou o nome para Grupo Caramba. Eu estou falando no fim dos anos 80, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Olha eu aqui. Garotinho, né? Garotinho, é o selo da Zimbábue. Os primeiros discos do Racionais é por esse selo aqui, da Zimbábue. Eu lembro das reuniões que a gente tinha lá em Santana, com o dono da Zimbábue era esqueci o nome dele. Enfim. Então, eu passei do Mãos de Ouro para um grupo chamado Ginga Brasileira, que se transformou no Grupo Caramba. E aqui eu nem lembro as músicas. Aqui a Marley, do Grupo Raça também, música do Delcio Luiz, do Paulinho Carvalho, música do Franco, música do Sereno, do Fundo de Quintal, música do Jairo Barbosa, João do Cavaco, Marcos Lessa, Douglas Sampa, Subtração, que é do Sereno, foi a primeira gravação do Subtração, que depois o Fundo de Quintal gravou também, no Casa Nossa.
E eu fui indo, mano. Eu fui caminhando, eu trabalhava no Porto, né, nessa época já. Mas eu sempre estudei junto com o cavaquinho, cara. Uma história muito louca, assim. É difícil a gente resumir a história da gente, né? Vou Ah, tentar falar o que mais. Então eu parto de uma infância para uma. Para grupos, eu passo para esse grupo chamado Ginga Brasileira, que é uma coisa bem profissional. E no Ginga Brasileira eu sou convidado para o Luiz Américo, vou passar para o Luiz Américo direto, é um cantor de bastante sucesso, ele é de Santos, ele é do Morro do Marapé aqui, é um cantor que teve bastante sucesso, bastante, os Américos estouraram, a gente viajava pelo Brasil inteiro, o Luiz Américo é um cantor bastante conhecido, amigo do Chacrinha, amigo do Raul Gil, amigo de todo mundo que você possa imaginar. E tinha os filhos dele, que era o Grupo Feitiço também, que eu fiz parte também, né? E a gente acompanhava o Luiz Américo, né? Uma figura, o Américo está firme e forte ainda, né? Um cantor que, ele mesmo diz, ele é um pouco devagar para fazer show, né? Mas ele tá toda hora por aí. Tentar lembrar um samba do Américo. Mas é isso, mano. Eu trabalhei vários anos com ele, assim, e foi minha última atuação profissional, digamos assim, né? Depois eu que, fui fazer que ano que jornalismo. foi? Ah, cara, eu saí do Américo acho que em 98 por aí, 99. E entrei mais ou menos em 94, por aí mais ou menos. Mas tu já estava já cursando, já estava entrando na universidade, e tudo, né? Não, não. Ainda não? Eu fui músico minha infância, posso dizer assim, né? Minha infanto juvenil, e fui fazer jornalismo muito tarde. Eu acho que eu entrei na Ah, faculdade sim. com 30 anos de idade. Tentar lembrar o samba do Américo, tem muitos, né? Lembra aí. Sou fio da véia, tem um que eu. Quero liberdade, carta de euforia, teu sorriso, tua alegria, pra eu viver um pouco mais contente. E senti vontade de voltar pra casa. É um samba que ele falava que fez pra Dona Daisy, né, a esposa dele. Sim. Mas o Américo tem muita coisa, mano. Tem Fio da Véia, você cantou aí Na Hora da Sede, tem Mironga, tem muita coisa, cara. Então a gente. Ele veio gravando. Nos anos 90, inclusive, ele tem um disco bem legal, que, se não me engano, chama Moleque Sonhador. Acho que tem até em CD. E o Américo é um cara, ele tem uma boate aqui no Guarujá ainda que chama Luxscope. Eu vou tentar trazer ele na live para cantar um samba pra gente. O Américo ele é um cara meio, meio tímido assim até certo ponto, né? Não gosta mais dessa coisa de aparecer. Mas basicamente é isso. Mano, Não sei se e nessa época, respondi. não, responde. Na verdade, a gente nunca consegue responder tudo, né? Porque eu sei que a história para chegar até no Luiz Américo, ela é longa, né? Até chegar tem muita história para se contar. Mas de Tem uma muita forma resumida, né? disco Então, que eu mostrei. Esse disco é um disco que foi gravado no final dos anos 80, com o Biravaí, né? Esse disco gravou o Hulk, gravou o Paulinho Galeto, gravou um monte de gente. E ele só foi sair, essa coisa de gravar um disco era um processo muito difícil, né? Antigamente, ele só foi sair lá para, eu não sei se tem data esse disco, mas esse disco é um disco de 93. Foram anos e anos e anos de você tentar achar uma gravadora, porque eram rapazes de Santos, né? Era um grupo assim. A cena era muito difícil, né? De você conseguir entrar. Já existia aquela cena do Jorge Hamilton, não sei se você pegou essa cena. Jorge Hamilton, Para sim, sim, sim. contrariar aqueles discos da Cor do Pagode. Essa época todos já existiam ainda. Inclusive a gente tocava no Botequim do Camisa com Sensação, com Negritude Júnior, acho que não sei se o Netinho era ainda.
Sensação, Catinguelê, era famoso, Botequim do Camisa, Camisa Verde e Branco, né? Uma escola de samba em São Paulo. Então, enfim, muita coisa. A gente Mano, for falar em... uma coisa que a gente pode trazer também, a gente já está aqui na live, já fechou 1 hora de live já, e a gente sente sempre a necessidade de trazer coisas novas, né? Mas tu deixou agora uma informação para nós, que foi que esse disco foi gravado nos estúdios Havaí, né? Não, não. Não foi Ele foi no estúdio Havaí? produzido pelo Bira Havaí, ainda antes pela dele Zimbal, ser o selo antes Zimbal. dele ser consagrado como um produtor. Depois, nos anos 90, ele veio a produzir o Molejo não, o Soweto. Esse disco nosso foi gravado antes do primeiro do Molejo, bem antes. Eu me lembro exatamente quando saiu o primeiro disco do Molejo, eu me lembro exatamente do Bira Havaí abrindo um porta-mala do carro e me dando um LP azul do Molejo, que logicamente passou na frente, enfim, né? Acabou na caçamba ali. Já era outra cena. Tinham se passado... Ô, Alex, Fala lá, e manda lá. esse disco aí, ele passou pelas mãos do Bira ou não? Esse disco é produzido pelo Bira Havaí. Beleza. Então, olha que interessante que a gente pode trazer, porque teve uma vez que tu me mostrou, tu tem até algumas fotos, né, do teu contato com o Bira, que é muito interessante trazer o Bira aqui para poder lembrar de algumas coisas, né, a respeito na época que tu teve mais contato com ele, né, dentro do estúdio. Teve uma época que eu andei bastante com o Bira, bastante. Ficava por ali e tal. Essa época pós-Ginga Brasileira, depois que ele produziu esse disco, e até ele chegar a ser um grande produtor, andei muito com o Bira. Falei com ele esses dias, inclusive ele me deu o contato do Milton Manhãs, que a gente quer trazer aí, né? Na outra live até a gente citou um personagem central, que assim, todo cara que toca é oriundo dessa cena, deveria levantar um busto para esse cara, né? O Milton Manhãs. O Bira me passou o contato do Milton Manhãs, que a gente vai tentar trazer aqui. Se não, semana que vem, um pouquinho mais para frente, né? Não, eu acho que ele não é um cara reconhecido fora da nossa bolha, assim, fora da nossa rapaziada, né? Ele é o cara que ele fez explodir toda essa cena, né? Dar um contexto para a rapaziada com o Raça Brasileira ali, né? Produziu o Zeca, não preciso falar mais nada, né? Zeca, Mauro Diniz, Elaine Machado, Pedrinho da Flor. Mas tem uma boa amizade com o Bira de anos, né? Tem uma boa amizade com o Bira, o Bigode, filho do seu xará. Conhece o filho dele? É o Bigode, Marcos Vinícius. Dormia aqui em casa nos anos 80 também. E o Anderson também. O Anderson gravou esse disco, o Anderson botou banjo nesse disco. Saudoso. Eu levei um banjo, mano. Olha as histórias, né? Eu peguei um banjo emprestado com o Edu, que é o do Edu da melhor qualidade, que eu te falei aqui. Porque o Bira falou, leva um banjo. E eu levei um banjo, crente que ia tocar. Vou gravar. Cheio de vaidade, aquela vaidade, né? Cheio de vaidade, cheio de apetite, nervoso, né? Aquela coisa que a gente tem de jovem, né? Bem ensaiado, né? Bem ensaiado. Sim, achava que tal, né? Eu lembro que na época ele falou do Hulk, eu não conhecia, eu só conheci o Alceu Maia. E a gente até pediu para o Alceu gravar, não, vai ser o Hulk e tal. Eu não conhecia e tal. E ele mandou, eu levei o banjo emprestado desse meu parceiro aqui de Santos, e a gente gravou em São Paulo. Esse disco teve uma outra parte, que ele fez um enxerto de uma segunda parte, já acho que em 92, ele foi gravado acho que em 88, 89. Eu estou falando dessa segunda parte, que foi em 91, 92, e eu cheguei lá, o Bira, dá na mão do Anderson e tal. O Anderson gravou um banjo, gravou bem pra caramba. O Anderson é malandro, né? O Anderson toca bastante, assim, aquela rapaziada lá, apesar de eles terem seguido uma trajetória de um pagode um pouco mais excêntrico, assim, né? Uma rapaziada bem, o Anderson toca tudo, pega um repinique, toca, pega uma caixa, toca, o Andrezinho também. Tive
Todos eles são... Todos eles ali, o filho do Anderson, o Braddock, esses dias eu tava vendo um vídeo dele, porque eu também me arrisco no instrumento de percussão, né, mano? Eu venho de escola de samba desde criança, então o ritmo fica dentro da gente, né? E esses dias eu tava vendo, apareceu um vídeo do filho do Anderson, o Braddock. Leozinho. Aquele rapaz, cara, ele é um percussionista exímio. Ele conta a história que desde criança eles já estavam gravando no estúdio, né? Ele ia, mano. O Leozinho era pivete, estava sempre nos estúdios lá. Eu lembro do Leandro Sapucaí também. Como o Leandro Sapucaí acabou virando assistente do Bira também. O Bira Havaí é um cara que formou, né? A gente até comentou na live passada o Bira tinha um disco, né, com o Mauro Diniz, com o Claumir, com o Zé Carlos. Então o Bira, ele é um cara... Eu tô falando, não o Bira presidente do Fundo de Quintal. O Bira Havaí, ele é um cara muito onipresente em toda essa ambiência, né? O Bira montou a banda... O nome da banda moleque era dele, né, que chamava Banda Molejo. Quem montava a banda do Zeca era o Bira Havaí, né? Nos anos... Antes do boom, né? Naqueles primeiros discos, era o Claumir, era aquela rapaziada, né? O Claumir, eu acho que é o pai do Claumirzinho, né? É o Claumirzinho, pai do Claumirzinho. Eles sempre andaram aqui meio junto, Beloba. Então o Bira, ele sempre gravou tudo, ele tá em todos esses discos aí, do Grupo Raça, do Grupo Só Preto, como instrumentista, né? Quer falar alguma coisa? Pode interromper. Mano, tem duas figuras... exatamente, tem duas figuras aí, né, que a gente acabou de citar. Uma é o Bira Havaí, que não é o mesmo Bira do Fundo de Quintal, é o Bira, pai do Anderson Leonardo, e o Milton Manhães, né? Duas figuras, né, que fizeram parte, que registraram muita coisa. O Milton Manhães veio... Não sei se ele é muito antes do Bira, mas o Bira já estava nos estúdios. Até porque o estúdio Havaí são iguais, né? Mas o estúdio Havaí, o Bira era assistente no estúdio Havaí, né? Que se tornou depois... Isso. Esse estúdio era um estúdio ali na Cinelândia, né? Que o nome do Bira Havaí é por conta dos estúdios Havaí, né? Que era diferente dos estúdios da Odeon, enfim, dos grandes estúdios, né? Mas até uma curiosidade sobre o Milton Manhães, uma coisa que pouca gente sabe, o Milton Manhães, por que ele esteve nessa cena e por que ele produz esses discos, os primeiros discos de pagode? Porque ele era o mestre de bateria do Cacique de Ramos. Cacique de Ramos como um bloco carnavalesco que eu estou falando, né? Que acho que é de 61, acho que o Cacique, ele precede o grupo Fundo de Quintal, né? O bloco, o Cacique de Ramos. Então, o Milton Manhães era do Bola Preta, era mestre de bateria do Bola Preta. E antes ele já tinha sido do Bafo da Onça. Do Bafo, acho que do Bafo. Bafo da Onça. Bafo da Onça. Ele era mestre de bateria do Bafo. Passa para o Cacique de Ramos. Então, uma coisa muito simples, como tudo era naquele movimento, né, embrionário. Era o cara que fazia, arregimentava. Inclusive, ele era chamado de Pezão, né? Que no primeiro disco do Fundo de Quintal... Sim. Se eu não me engano, esse aqui, o Seja Sambista também, o samba Seja Sambista também, ele fala sobre o momento da gravação, que caiu um cinzeiro e tal. Mas tem um momento do verso, de um samba, acho que é no segundo disco, que o Birani chama ele para versar, né? Diz aí, Pezão, ou é o Almir, ou é o Arlindo Cruz que chama ele, e ele faz um verso, tem a voz dele cantando no disco do Fundo de Quintal, né? Olha que interessante. É um personagem tanto, né? É um personagem tanto, e a gente sempre defende que as novas gerações, né, meu irmão, façam a ponte, né? Porque
o samba ele sempre refletiu o contexto social, né? Não dá para a gente falar numa cultura e desassociar do contexto social que envolve, né? Então, é sempre interessante, culturalmente falando, quando uma geração faz a ponte com a outra, né? Então, eu não vejo, a gente pode até fazer uma live temática sobre a cena contemporânea, né? Eu não vejo essa ponte, assim. Mas, enfim, é uma cena que também se ramificou com muito comércio, né? A gente pode trazer essa conversa para um outro momento. Mas é um cara e tanto, né? Milton Manhãs é um cara e tanto. Mano, então, vamos mandar uma grossa aí para acabar? Exatamente, vamos nessa. Mas vamos deixar o seguinte, né? Uma expectativa boa, que é um contato que a gente já tem já com o Alceu Maia, que vai estar aqui para a gente conversar com ele. Uma coisa, né, um encontro bem rápido também, para a gente fazer algumas perguntas que daqui a pouco eu acho que ainda não foram feitas, né? Com o Alceu. O próprio Bira trazer algumas coisas e o Milton Manhãs. Então a gente está com essa expectativa de que daqui a alguns dias ou um pouquinho mais, né, a gente possa trazer uma novidade para a rapaziada, né? Vamos trazer. A gente só está começando essa conversa, né, mano? Ela vai migrar para o YouTube assim que a gente conseguir um número de seguidores lá que possa habilitar a ferramenta do ao vivo, né? A gente vai aperfeiçoando aí. Vamos terminar, eu canto um samba, você canta um samba, que a rapaziada quer ouvir samba, meu irmão. Rapaziada, canta um samba você aí livre, meu irmão. Pensa um samba que você quiser aí. Fantástico é saber curtir a vida, experimentar todo prazer, viver nos sonhos do meu bem querer, sorrir, cantar. Olha essa folha doce mel, sente no peito nosso papai do céu, sorrir, sorrir, cantar. Olha essa folha doce mel, sente no peito nosso papai do céu. Em mão da vida tudo passa, assim que nem fumaça perdida no ar, entre lamentos e sofrimento, mas vale o bom divertimento que se lamenta, pois corra, corra, corra atrás do seu arcuro, faça mole o caminho duro, sem desanimar. Aguente o ferimento dos espinhos, sem deixar que os inflame, deixa correr na veia, a fé que incendeia, para chegar ao fim de uma longa caminhada e ter feliz jornada, e ter feliz jornada. Muito bom, meu irmão, muito bom. A gente até podia experimentar em chamar alguém aí, a rapaziada tá meio tímida aí na audiência. Pô. De perguntar aí, rapaziada, pedir um samba, falar de algum compositor que vocês gostem. A gente tá explorando bem essa cena dos anos 80. Mano, eu vou falar de um compositor aqui que a gente já comentou num outro momento também, que é o Roque Ferreira, né? Um cara que também não é um cara tão conhecido assim, né? Um cara da Bahia, que tem uma discografia bem grande, né? Que vai desde Maria Bethânia, né? Foi daquela geração do Batatinha também, do Riachão, daquela região do Recôncavo ali também, que eu vou bastante, né? Gosto muito também dessa vertente aí, da Chula ali, de toda aquela região, né? Vai sacar alguma coisa do Roque Ferreira aí? No meio do tempo
temporal, no meio do temporal, ninguém é rei. Ninguém é rei, mas eu sou. No meio do temporal. Eu vou tocar ele Ninguém com é rei, sopro. mas meu Senhor. Ninguém é rei, mas eu sou. Você é Eu lindo vou... demais. É lindo demais. O Rock Ferreira é lindo. Eu vou juntar ele com o Só Preto Sem Preconceito, né? Que é um grupo que também é um grupo muito forte dessa cena, né? Que eu sempre falo dos caras. Eu vou juntar Rock Ferreira e Só Preto Sem Preconceito, então. Meu Bahia, que lariou, Camboré, o vapor de cachoeira, atracou no Subaé, que lariou, Camboré, o vapor de cachoeira, atracou no Subaé. Cebadeirão foi pra Santo Amaro sambar, sambou, um samba de roda, brincou, batendo na mão, chegou, viu o lindo, chegou, pisou nosso pé no chão, convidou a baiana pra cantar e tirou o refrão. Quem entrar na roda baiana, pode entrar que eu deixo. Quero ver você dar um bigado, eu quero ver seu remeleixo. Quero ver, baiana, como é que samba na Bahia. Quero ver, baiana danada, baiana, se o seu olhar foi amor ou foi chicana. Que lariou, Camboré, o vapor de cachoeira, atracou no Subaé. Que lariou, Camboré, o vapor de cachoeira, atracou no Subaé. Lampião quando desceu, levou mel, levou dendê, levou pimenta de cheiro, levou fogareiro e pilão pra moer. Mas o que? Levou peixe muquiado, panela de barro com caxinguelê. E pra Maria Bonita levou muita chita e lengueira. Que lariou, Camboré, o vapor de cachoeira, atracou no Subaé. Vamos, gente! Que lariou, Camboré, o vapor de cachoeira, atracou no Subaé. Que lariou, Camboré, o vapor de cachoeira, atracou no Subaé. Salve, mestre Rock Ferreira. Quem sabe Maravilha. Quem sabe a gente convida ele algum dia para conversar aqui, né? Exatamente, exatamente. Lindo Ele é um cara demais, lindo ele é demais. um cara bem durão, assim, culturalmente, né? Um cara bem... O Rock Ferreira é um cara bem exigente. E ele também cruza esse movimento todo, né? A gente até comentou na outra live daquele disco do Zeca, que é central também no pagode, que é o Samba para as Moças, né? O Encandeia é dele, sabia? Sim, sim, sim. Ferreira. Sim. Mas é isso, meu irmão. Quer cantar mais um samba? Boa. Quer se despedir da rapaziada? Maravilha. Eu vou fazer assim, ó. Eu gosto de sempre, apesar da gente ser recém o nosso segundo episódio, mas sempre é bom lembrar, né? Que é o seguinte, deixar uma vontade do pessoal pesquisar. Isso é sempre muito bom, né? A gente lá no início estava tratando no assunto Arlindo Cruz, né? E às vezes a gente, quando fala, canta um samba do Arlindo, canta um samba aqui, canta um samba ali, a gente sempre remete ao fundo de quintal, ou remete somente àquilo que o Arlindo gravou, né? Tem um disco que é muito legal, que para mim é um dos melhores discos, que é um disco que o Marçal gravou. Esse disco aqui, ó. Esse disco aqui, ele foi gravado pelo grupo Fundo de Quintal. Que nele tem alguns outros músicos ali, percussionistas convidados, né?
mas o Carlinhos, ele está dividindo o banjo com o Arlindo. É uma conversa que eles têm maravilhosa. Então, assim, para quem quiser pesquisar para além do fundo de quintal e escutar aquela batucada que também foi nos discos da Beth, a gente sabe muito bem que o fundo de quintal gravou a Beth. Esse disco do Marçal, Sentir Firmeza, é um disco maravilhoso para quem quiser pesquisar, né? Escutar o fundo de quintal sendo tocado num outro disco, né? Num outro cantor. E aqui tem um samba, só para gente encerrar, que é um samba aos novos compositores. É um samba do Arlindo Cruz, Chiquinho e Assir Marques, que é irmão do Arlindo. Conhece esse samba, mano? Aos novos compositores? Canta aí. Vou cantar ele bem rápido, que é o seguinte. Que o Arlindo dá o recado para os novos compositores, né? Que diz assim, ó. 1000 perdões pelo meu senso de criticar, mas existo e logo penso, e pensando vou falar aos novos compositores, promissores empolgados. Reconheço seus valores, realmente inspirados, mas tem gente forçando barra, gente querendo inventar, fazendo samba na marra, sem ligar pra criação. Essa gente eu gostaria de atenção, pois nessa terra de ninguém o samba se mantém, porque mantém a tradição. Estou querendo criticar para construir, para não deixar quem é do contra criticar, para acabar com o argumento de quem diz que o samba não frutificou, só tem raiz. Vamos escrever ouvindo a voz do coração, deixar fluir a verdadeira inspiração, e assim realmente criar, para continuar o que nos ensinou velhos bambas. Eu deixo um recado de um samba maravilhoso para quem puder escutar bastante Mestre Marçal. A gente pode fazer uma temática desse personagem tão importante, né, mano, que foi o Mestre Marçal. Só para contextualizar, ele faleceu na banda do Chico, né? Um cara tão bem visto pelo meio, que tem aquela história do coro de amigos, né? Enfim, todo mundo foi gravar de graça para ele, desde Elisete Cardoso até João Bosco e Bete Carvalho, enfim. E um personagem tanto, Marçal, né? Filho do Marçal Antigo, que é do samba do Estácio. Olha a linhagem familiar, né? Que é legal a gente falar também para a rapaziada. Bide Marçal foi o Marçal avô, anos 30, samba do Estácio, início da origem